Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos fazer um exemplo, de empacotamento de círculos envolvido por um círculo maior. Então você tem círculos menores em verde e você vai envolvê-los, empacotar eles por um círculo em preto externo maior de raio R maiúsculo. Tá? Esse exemplo aqui é para 9 círculos. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 círculos internos. Tá? Então, cada círculo interno tem raio fixo, Rzinho, raio constante. E o raio externo é R maiúsculo. Bem, como é que você começa a resolver esse tipo de problema? Primeiro você vai unir, você fará desenhos, com um transferidor, com uma moeda, desenhos circulares, o máximo que você puder perfeito possível, tá? E aí você vai desenhar, de acordo com a lista, os diagramas lá apresentados, Então esse caso aqui é para 9 círculos, então o diagrama fica exatamente esse tipo de desenho. E aí você traça linhas tracejadas, do centro até a extremidade, do círculo externo, passando pelo centro de cada círculo interno, tá? Quando você faz isso, em seguida você vai pegar cada centro do círculo externo da borda e vai traçar linhas, sólidas, dessa forma. Com isso, você começa a ter uma imagem, melhor da geometria do problema. Tá? Então, por exemplo, aqui, quanto é que vale cada ângulo, relacionado a esses lados aqui tracejados, em vermelho. Então, por exemplo, por que eu sei que aqui é 45? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pegar 360 e dividir por 8. E aí eu vou ter como resultado 45. Então, ou seja, se você pegar a volta inteira aqui é 360, se você pegar 360 e dividir por um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai obter que cada ângulo aqui, desse vértice vale 45 graus. E aí você vai fazer, para você determinar agora o ângulo de cada vértice dessa figura aqui, O que você tem é uma figura na forma de um octógono, Você tem um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem uma figura geométrica aqui, formada, é um octógono, Tem 8 lados. Então, como é que você determina o ângulo interno desse octógono? Você utiliza a fórmula da soma interna de ângulos, de uma figura de um polígono. Então, a soma interna para um valor de n, que é o número de lados, é n menos 2 vezes 180. Então, por exemplo, para o triângulo, n igual a 3, 3 menos 2 dá 1, 1 vezes 180 é 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Quando n for igual a 4, que é um quadrado, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180 dá 360. A soma dos ângulos internos de um quadrado é 360. Então, para o nosso caso em análise, nós temos o octógono. O octógono tem 8 lados, Então, quando n for igual a 8, 8 menos 2 dá 6, 6 vezes 180 dá 1080. O que significa dizer que a soma dos ângulos internos de cada vértice desse octógono, a soma total dá 1080. Só que eu tenho que dividir 1080 para quantos vértices? Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então você vai pegar a soma interna total e dividir pelo número de vértices. Então cada vértice terá um ângulo de 135 graus, tá certo? E aí, em particular para se esse ângulo aqui é 135 e aqui é 135, essa linha que passa pelo centro do círculo, desse aqui, do centro da figura do círculo externo, passando pelo centro do círculo menor, da borda da periferia,
esse ângulo está cortando o 135 aqui na metade. Então, a metade de 135 é 67,5. Então, 67,5 aqui, 67,5 aqui, tá? A soma total tem que dar 135, né? Então, é esse mais esse dá 135, que é o dobro, tá? Então, dessa forma, eu determino, por exemplo, que esse triângulo que eu acabei de encontrar os três ângulos internos dele, a soma dos três ângulos dá 180. Então, isso é um ponto de checagem importante. Então, provavelmente isso aqui, essa análise em termos de ângulo, né, de trigonometria, está correta. Esse triângulo formado aqui é um triângulo isósceles. Por quê? Porque um triângulo isósceles ele tem dois ângulos iguais. Significa dizer que esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse, tá? Que é diferente do de baixo. Então, um triângulo isósceles é aquele triângulo com dois lados idênticos. Se tivesse os três lados idênticos, nós já fizemos esse exercício em aulas anteriores, que foi esse caso aqui, né? Que foi o caso de três círculos. Esse aqui era um triângulo equilátero, ou seja, os três lados eram iguais, tá? Aqui é um triângulo isósceles. Então, eu vou pegar esse triângulo em particular, com esses três ângulos, e fazer a análise. A distância do centro até aqui, eu chamei de y. Daqui até aqui é y, porque é um triângulo isósceles, né? Essa distância daqui para cá é idêntica a essa. E a distância entre os centros dos círculos é exatamente o L, é o parâmetro de rede, é o R mais R, ou seja, L é 2Rzinho, tá? Então, vou pegar esse triângulo e fazer a análise. Está aqui. Então, 45 graus aqui, 67, 67. Y e o valor de L. Lembra que L é o dobro de Rzinho. Bem, quando eu pego esse triângulo, qual é o papel? O que é interessante calcular? O interessante é calcular essa distância desse centro até aqui, que é o Y. Então, eu vou dividir esse triângulo isósceles em dois, né, para traçar uma linha imaginária do centro aqui até a mediatriz dessa distância aqui, tá? Quando você faz isso, você vai obter um triângulo isósceles, passa a ser agora um triângulo retângulo, né? É a metade aqui, eu traço uma linha na metade. Então, eu vou dividir o isósceles em dois triângulos retângulos, tá? Então, aqui era 45 a metade, de 45 é 22,5. Esse ângulo continua, tá? Aqui é y e aqui, essa distância que era L, fica a metade, L sobre 2. L sobre 2, se você sabe, L sobre 2 é o próprio Rzinho, tá? Então, para relacionar um ângulo conhecido com o que eu quero encontrar, eu vou usar a relação, por exemplo, de seno. Seno de 22,5 é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 22,5 graus é R sobre Y. Então, o meu Y, que é o que eu quero encontrar, vai ser R, e esse camarada passa dividindo. Seno de 22,5 graus é 0,3827. 1 sobre esse valor vai dar o Y 2,6130R. Tá? Então, esse é o valor de Y. Com esse resultado, eu posso substituir nessa relação fundamental, que é o quê? R é a distância do centro até a borda. Se daqui para cá é Y, daqui para cá é Rzinho. Então, Rzinho mais Y é o R total maiúsculo. Tá? É essa soma. Eu substituo aqui o valor do Y, que depende de Rzinho. Fatoro Rzinho, vai ficar 1 mais esse valor. 1 mais esse valor dá 3,6130. R grande. Esse aqui é um valor aproximado, né? É um número decimal. Mas o valor exato, se você calcular, vai dar 1 mais raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2, vezes Rzinho. Bem, já que no meu problema o único parâmetro dado é o R maiúsculo, todas as variáveis que eu for encontrar vai estar em função do R maiúsculo. Então, o que significa dizer que Rzinho está em função de R grande, olha. Então, para encontrar o Rzinho em função de R grande, basta pegar esse resultado e dividir, passar para cá, para o outro lado, dividindo. Então, 1 dividido por 3,6130
vai dar o Rzinho. Então, Rzinho vai ser 1 dividido por 3,6130 dá 0,2768 vezes o R maiúsculo. Então, o Rzinho está em função de R maiúsculo, está aqui, que é o que foi dado. Se R maiúsculo for igual a 1, Rzinho vai ser 0,2768. O L, que é o parâmetro de rede, eu sei que é o dobro de Rzinho. Essa distância aqui é Rzinho mais Rzinho, dá 2Rzinho. Rzinho, em função de R grande, é esse resultado. Então, eu vou pegar 2 e multiplicar por esse valor. Dá 0,5536 R grande. Tá? Esse é o valor de L em função de R grande. Rzinho em função de R grande. E para fechar a densidade, é o alfa vezes o A. O alfa é o número de círculos internos, que são 9, tá? 8 externos da periferia mais o centro dá 9. 9 vezes qual é a área de cada círculo? É πrzinho quadrado. E a área total é a área do círculo maior, é π vezes esse raio R maiúsculo ao quadrado. Só que Rzinho está em função de R grande. Então, eu vou pegar, substituir aqui no lugar de Rzinho, esse valor vezes R, tudo ao quadrado. O que vai dar? Vai dar esse resultado ao quadrado, vezes 9, π R grande ao quadrado. E aqui embaixo é π R grande ao quadrado, cancela, cancela. Eu vou multiplicar esses dois resultados. O valor da densidade média ocupada desse arranjo é 0,6896. Um valor em torno de porcentagem de 69%. Você multiplicar esse resultado por 100. Então, significa dizer que esse tipo de empacotamento de círculos, com 9 círculos internos envolvidos por um círculo maior, esses círculos internos em verdes ocupam uma área desse círculo róseo, né? Uma área de 69% da área total é preenchida. Né? O restante, os outros 31%, são essas lacunas aqui em róseo, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.